tive a oportunidade, assim como a Derbal, como Wesley, como outros pesquisadores, de conhecer as pessoas, né? Algumas pessoas não sabem, talvez não saibam. Eu sou casado com a sobrinha neta de Pedro de Cândido e do Val de Cândido. E a Fazenda Angicos, onde aconteceu todo o fato, eu hoje pertence à minha sogra. A história do cangaço, ela se renova a cada dia, são novas descobertas. Em 1998 eu tive a oportunidade de conhecer alguns cangaceiros, 6 cangaceiros, com o que eu não conhecia, como o Candinheiro e a Sila. Naquela época conheci o sargento Elias Marques Alencar, o Panta de Godói e seu Antônio Vieira. Já conheci o Manuel Félix, coiteiro de Lampião. Foi um dos poucos pesquisadores que tive essa oportunidade de estar na Grota do Angico com a Sila, com o Candinheiro, com o Manuel Félix e com o sargento Elias Marques Alencar. E passamos uma manhã inteira com eles, enfim. Então a gente foi trabalhando eventos, trabalhando o cangaço e fazendo com que cresça o interesse do cangaço. E passar agora a palavra aí para o Wesley, que hoje é professor doutor, mas eu conheci ele, ainda era aluno, né? Era um menino ainda na época e hoje está uma autoridade já no assunto, exatamente. Lá em Mossoró, se eu não me engano, no Seminário de Jesus Brilhante, salvo engano, Wesley, faz muitos anos, eu tenho essas imagens aqui ainda, se eu mostrar para ele, ele não vai se reconhecer. Uma satisfação enorme estar dividindo essa noite com meu amigo Aderbal, meu amigo Jairo. Esse dia termina sendo um dia emblemático, como nós vamos discutir aqui. Espero que Aderbal não faça polêmica, né? Que ele gosta muito de polemizar. E eu já vou começando, puxando alguns questionamentos que eu estava vendo. E eu já começo polemizando um pouco para que o meu amigo Aderbal polemize mais, né, já que ele gosta da polêmica, né, alguns comentários. 82 anos da morte do símbolo maior da história do Nordeste. 82 anos que morreu o caba macho do sertão. Pedro de Cândido foi o maior algoz de Lampião. Né? Então, essas frases curtas, né, que eu tirei um pouco das colocações que os nossos amigos que estão assistindo estão fazendo, elas refletem bem a força de um mito. Né? Como houve uma construção em torno desse mito e como há uma inversão dos valores e da própria construção do herói. E aí eu sei que posso desagradar alguns, né, que estão aí, mas eu parto de um princípio básico. Nós estamos falando de um bandido. Né? Lampião, em todos os aspectos, ele é um bandido. Bandido no aspecto jurídico, um bandido no aspecto social, um bandido que foi um grande, como eu falava no vídeo curto que o Jairo divulgou, ele foi o grande câncer do Nordeste. Se nós temos um herói, nesse contexto, o grande herói dessa história foi o povo sertanejo. O povo sertanejo que sofreu nas mãos dos cangaceiros. Eu não posso, e aí eu só para introduzir um pouco isso, eu não posso tentar justificar os 20 anos de banditismo de Lampião a partir da ideia de que mataram o pai, de que ele foi vítima de um sistema, porque todos aqueles homens e mulheres sertanejos das décadas de 20, 30, eles são vítimas de um sistema de pobreza, de descaso, de coronelismo. Então, eu não posso entender o banditismo como uma revolta social, como uma tentativa de mudar a situação. Óbvio, há fatores sociais, né? Há fatores sociais que provocaram o banditismo. Eu não posso perder isso de foco, né? Eu não posso perder isso de norte. Mas sendo um pouco anacrônico, que não me é permitido enquanto historiador, mas vamos pegar uma realidade atual, nossa sociedade que produz os bandidos. Então, aquele assaltante, aquele assassino que está nas grandes cidades matando, eles são produtos do meio social. Isso não quer dizer que esses fatores sociais, da falta de assistência do Estado, da falta de presença do Estado, isso justifique que esses homens atentem contra o patrimônio. Então, eu parto de um princípio básico, a partir dessas duas ideias que eu peguei, que eu captei dos comentários de vocês, que, na verdade, o cangaço ele foi o grande câncer. E aí nós temos que entender que há uma construção dessa imagem que nós temos do cangaceiro enquanto vítima de um sistema. Isso não é dado, isso não é uma realidade dada. Já tem pessoas dizendo que o próprio coronelismo, o próprio coronel é o câncer do sertão também. Mas não esqueçam que Lampião, na sua biografia, Lampião não era um pobre, não era um Zé Ninguém. Né? Lampião é de uma classe média do sertão, da década de 10 e de 20. Então, tinha terras,
tinha uma frota de burros, tinha alguns animais. Então, isso já faz com que ele esteja um diferencial dentro daquela sociedade. Então, nós temos que ter certos cuidados com o discurso, porque, às vezes, nós estamos retroalimentando um mito que foi construído. O que eu penso em relação a isso? O povo, né, o povo de modo geral, a gente pode dizer assim, carece de assistência de todos os âmbitos que a gente possa imaginar. Então, na falta de um herói realmente, né, um herói que possa solucionar o problema dessas pessoas, aí aparece uma figura como Lampião e como todos os outros, as pessoas, de modo geral, imaginam que aquele ser que está à margem da lei está ali para tentar corrigir uma lei que não existe. É aquela história que o professor Daniel Lins sempre fala, o imaginário popular das pessoas faz com que isso aconteça. A gente precisa de algo para se amparar. Mesmo sem você conhecer aquela figura, você vendo o que ela anda fazendo, o que ela andava fazendo, você acha no seu instinto lá dentro que ele está fazendo o que você teria vontade de fazer e não faz para tentar corrigir uma situação, embora não fosse esse o caso. Então, eu acho que o imaginário popular das pessoas faz muito essa inversão de valores que a gente sempre fala em relação a isso. Que Lampião, que os irmãos Ferreiras entraram para o cangaço por causa de uma falta de uma lei na época, isso é fato. De repente, se nas primeiras denúncias isso tivesse sido corrigido da maneira correta, o Lampião nunca tivesse surgido, o que seria uma coisa boa. Mas, como sempre, né, ainda hoje, quem é os maiores bandidos que nós temos? É o cara que tem a caneta na mão. Esse é o verdadeiro bandido. E o pior é que esse bandido, muitas vezes, ele não é enxergado pelas próprias pessoas que precisam de alguém por eles. Porque quando é na hora da eleição, muita gente vota em quem não deve, em troca de um emprego, em troca de uma sandália, como se dizia, né? E isso vai no Brasil, infelizmente, ainda continua isso até hoje. Então, enquanto nós mesmos não mudarmos essa realidade que ainda é tão presente, imagine naquela época, que era uma coisa sem rei e sem lei, literalmente. E que os coronéis fizeram tanto mal quanto os cangaceiros, sim. Né? Porque o cara com uma arma, ele mata 1, 2, 4 pessoas. Um cara com uma canetada, ele deixa quantos morrendo de fome? Desviando o dinheiro da merenda escolar. E na época desviando tantas outras coisas. Né? Ou seja, o grande responsável no frigir dos ovos de tudo isso é sempre a pessoa errada que está no poder onde não devia estar. Então, é aquela velha história, entendendo os erros do passado, que a gente pode tentar melhorar o nosso futuro. Veja só, tanto eu como você, mas a gente andou muito aqui nas Caatingas, e você andou muito mais do que eu, e a gente conversava com as pessoas, você tem toda a razão. Primeira, a questão, você contextualizar a época. A caneta matava muito mais, e ainda continua matando, do que as armas. Lampião não foi, na minha opinião, não foi herói, mas o maior câncer do sertão não foi só o cangaço, e continua sendo os políticos. Eu não quero levar para uma questão política, mas se você conheceu as pessoas, e você conheceu muitos deles, fez muitas entrevistas, eu também conversei com muitos deles, e a gente sempre perguntava, por que você entrou para o cangaço? Por que você foi para a volante? E muitas das vezes na história do cangaço se esquece do sertanejo, daquele que não era coiteiro, daquele que não era cangaceiro, daquele que não era volante, e que sofreu horrores com toda essa situação. Mas sofreu horrores por quê? Você não tinha acesso à educação, você não tem acesso à saúde, você não tinha acesso a nada. Então, assim, claro, você tem que conhecer sua história para não repeti-la. Lampião fez uma história, fez. A gente conhece a história do Lampião e não quer repeti-la. Mas também o Brasil, como é um país jovem, é carente de história. É carente de personagens, de várias personagens históricas. E Lampião, ele vai entrar para a história ainda vivo. Mas aquelas pessoas que viveram a época do Lampião, que foram contemporâneas, é até um trabalho que a gente pretende fazer, não colocar mais coiteiro, cangaceiro, volante, mas sim aquelas pessoas ditas normais, dos coronéis, não. Aquelas pessoas normais, como é que eles viam o cangaço? Terror, medo, admiração. Primeiro, para a gente entender Lampião, a gente tem que entender o sertanejo, depois entender a época onde o cangaço ocorreu.